Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao AllQuest Podcast, o seu melhor podcast da podosfera brasileira. Juntem-se a nós hoje em um programa muito especial, em homenagem aí a uma série que estreou há pouco tempo, né, Felipe? Como você mesmo fala, na Netflix. Falaremos aqui hoje um pouco da vida e também desta série que está gerando um pouco de polêmica, para sim e para o não. Narcos, série que conta a vida de Pablo Emílio Escobar Gaviria. Isto mesmo, o grande traficante aí dos anos 80. Ficaremos focados mais na série da Netflix, então preparem-se aí que no início do programa não haverá um spoiler, mas da metade para frente haverá. Pode escutar até esse ponto caso você não tenha assistido, nós avisaremos. E caso você também tenha assistido a série, pode escutar até o final. E se você não tiver problema com spoiler, também pode escutar sem problema nenhum. Eu não recomendo que você assista a série primeiro, pois ela é boa. Eu recomendo sim que vocês assistam a série e discutiremos mais sobre isto. Estamos aqui hoje novamente com os nossos amigos sensacionais, filosofais e matrimoniais. Ui. Marcelo! Fala, galera, eu sou traficante e participarei do Narcos. Muito bem, Luiz. La Plata or Pomo. Muito bem, o Arley de volta das profundezas do seu cavalo das trevas. Se meio mundo quer me matar, eu contrato meio mundo pra me defender. Muito bem, então vamos a Medellín. Então, senhores, estamos de volta com vocês no AllQuest. Antes de começarmos aqui o programa, que tem tudo para ser um sucesso total, falaremos um pouco agora dos nossos ouvintes. Afinal, como deve ser e não pode faltar, nosso último podcast atrasou, não é mesmo, gente? Saiu no dia 8 de setembro, hoje, na data que este podcast está sendo gravado. Então, eu explicar a vocês sobre isso, não é má vontade, não é desleixo. Na verdade, temos também nossa vida pessoal, todos aqui trabalhamos, devemos sustentar nossas sementes, não é mesmo, Arley? Com isso, houve um atraso por minha parte, pois eu tive que... Edição, só para explicar a vocês, a edição é feita em duas partes. Eu edito a parte bruta do podcast, enquanto o nosso amigo Danton ele faz o ajuste fino na edição, e com isso vocês têm essa ótima qualidade do podcast. Mas essa semana, com imprevistos, acabou que atrasou, então... faz parte do programa, espero que vocês compreendam isto, mas que o podcast está no ar e ativo para o resto da vida. Ele estará aí com vocês para sempre. Até que alguém de nós morra, né, e não possa ser substituído, mas... Exatamente. Então, continuem seguindo a gente, mandem comentário, podem mandar e-mail, estamos aqui para poder tirar todas as dúvidas de vocês e quem sabe você não tem o seu comentário lido aqui no ar, não é mesmo? Então... passando aqui para um pouco dos comentários aí do último episódio, a gente já tem aqui... vou selecionar aqui 2 comentários de alguns que recebemos, que eu achei mais interessante. Temos aqui nosso primeiro ouvinte, Antônio Cujo Pão de Queijo. Ele fala aqui, será porque ele tem esse nome? Mas tudo bem. Ia sugerir um tema parecido. Que bom que saiu esse podcast. Infelizmente aqui no Brasil, esta fonte de lazer digital, através de videogames e jogos eletrônicos, ainda tem muito a amadurecer. A mentalidade por esse tipo de consumo começou a crescer tem pouco tempo. Quem nunca escutou vai gastar tudo nisso num jogo? De um pai, de uma mãe, de um amigo? Quer ser... falou que seria, não, mas que seria em torno de R$130, valor que vai ser gasto num produto que muitas vezes você vai utilizar por mais de 100 horas. Concordo com o Antônio até aqui. Afinal, você, como eu falei no último cast de pirataria, você se preocupa às vezes em gastar R$30 em 4 latinhas de cerveja, mas que vai consumir em 2 horas e depois mijar esse produto, enquanto o jogo você gasta 4 latinhas de cerveja em 2 horas, você tá muito lento, velho. Tá devagar demais, velho. Ô Marcelo, ele tem que aprender a beber com a gente, né, cara? Tá O cara tá muito devagar. Pô, Paulito, você tá paia, velho.
Mas vocês não são bebuns, eu não sou bebum. Não, igual mas vocês, o não. que o Pablo quer dizer, né? Porque você vai gastar com um negócio que em pouco tempo você consumiu e acabou, já era. Você pode ter uma ressaca no outro dia, né? E enquanto você vai comprar um jogo, assistir uma Netflix, por exemplo, que você vai ficar um mês e pagar R$20, você pode aproveitar um mês. E você não precisa ficar todos os dias vendo a Netflix. Quando você tiver tempo, quando você quiser, você aproveita. Exatamente. Ele fala aqui também que, além disso, como vocês falaram, são muitos impostos a serem pagos por esse tipo de produto. Elevam o valor e afastam os consumidores, fazendo com que muitos sejam obrigados a piratear. A mentalidade brasileira é tão enrustida com a pirataria que a maioria se sujeita a piratear produtos que custam até mesmo R$3, como jogos do Android, por exemplo. Mas tem gente que ainda faz isso? Faz, cara. Tem. Claro que faz. O próprio jailbreak que o pessoal usa no iPhone, cara, o neguinho faz isso pra não pagar $1,99, é coisas desse Nossa. naipe. Isso é absurdo, mas tudo bem. Um exemplo clássico, Windows, você compra um computador novo que vem com o sistema operacional ou você instala. Eu pede pro amigo, o piratão mesmo. Não, é porque, por exemplo, você já compra com o computador, ele já vem com o Windows instalado. Se ele não vier instalado, você pede pra qualquer outra pessoa. Até mesmo quando você formata o computador, quando você formata o Windows que o técnico coloca, com certeza é pirata. Pirata. Geralmente, 99% das vezes é pirata. Outro exemplo que ele diz aqui, o Office, mesmo que tivesse uma promoção, Office a R$30 ainda teriam aqueles que preferiam falsificar. Altos impostos, baixo poder de consumo, tradição de piratear e censura do lazer digital, ainda que diminuindo, no caso dos games, acabam por tornar este mercado de baixo rendimento. Concordo muito bem com o nosso amigo Pão de Queijo e acho que o Brasil só vai mudar essa mentalidade quando tivermos cultura em nossas almas. A educação é a chave do sucesso aí. Isso é com o tempo, isso não vai ser de hoje nem amanhã, vai ser para os nossos netos, talvez. Exatamente. Mas tá mudando. O Edgar Félix também, nosso grande ouvinte aí, que tem acompanhado muito de perto a gente, dando muitas opiniões válidas, fala que GTA V para PC é um software, por isso a legislação brasileira é menos tributado. Já o GTA V para console é um jogo de azar, por isso mais tributado. Eu quis entender, o que ele está falando é que é o seguinte, que um jogo ele deveria ser caracterizado pela sua classificação e o tipo de conteúdo, e não pela caracterização de plataforma dele. Então é bizarro você ter o mesmo conteúdo de taxa com tributos diferentes por questões de plataforma, né? É a mesma coisa de você taxar uma fita cassete diferente de um DVD, acredito eu, se fosse a comparação que ele fala aqui. Só por aí vocês podem ver que ninguém tem vontade de rever as definições de jogos e afins. Por isso não tenho opinião formada a favor ou contra a pirataria. É realmente uma pena que os artistas são penalizados com isso. Mas na verdade, quem está atrapalhando eles é o próprio governo de países como o Brasil. Quero que o legal seja mais fácil que o ilegal. Para assistir conteúdo da HBO, não precisa ser abusado pela operadora de TV. Na instalação, no pagamento, na manutenção do serviço. Na instalação, eles escolhem o dia para instalar na sua casa. No pagamento, eles cobram 1/3 de um salário mínimo quando não há problemas de cobrança. E seus saques. Peraí. Quando não há problema de cobrança e seus saques. Não, seus saques, que é pro atendimento ao cliente, né? Uhum. É. Ah, tá, entendi. E por fim, na manutenção. Porque se sair do ar, vai outra batalha. Enquanto isso, assistir streams, seja na Netflix ou Mega Filmes, HD, isso é stream, você vai lá, aperta play e acabou. Você só tem que lidar com o serviço de internet que sofre o mesmo mal da TV por assinatura. Isso porque ainda não arruma um jeito de piratear isso também. Não é legal piratear e todos sabemos. Não aconselho ninguém a isso e nem pratico. Ele acabou de falar ali altas coisas ele é quase um pirata, velho. Eu acho que ele anda na rua com um tapa-olho, velho. O tapa-olho e o papagaio nas costas. Ele é igual um amigo nosso aí, né? Um amigo. Fala quem que é. Um amigo nosso que de vez em quando aparece nas profundezas, é esse? Realmente. Mas a propriedade intelectual é primeiramente prejudicada pelo sistema, porque o sistema é foda, parceiro. No mais, obrigado ao Quest por mais um debate interessantíssimo que nos remete a nos questionar, ampliando nossa experiência e opinião de vários assuntos. Não vejo a hora de ouvir o próximo. Valeu! Muito bem, Edgar Félix, obrigado pelo seu comentário. Continue escutando com a gente o podcast e
Vocês são lindos, nossos ouvintes. Quero mandar aqui um abraço É pra aqui, todos eu quero vocês. mandar um abraço aí especial pro Edgar e pro Pão de Queijo, que tem acompanhado aí de perto. E pra todo mundo, claro. inclusive, que comentou nos outros episódios que a gente tem lançado. Claro, o próprio Jefferson aí que também acompanha. O Wagner, Guilherme. O Felipe, o Guilherme, todo mundo aí. Um beijo na testa de todos vocês. Ui, vocês ai, são ai, ai, terra. beijo. Mandar um abraço também pro Vitor, meu primo aí também, que Ô, primaiada. ele sempre comenta nos episódios de anime, que ele gosta muito de anime. Ô, Felipe, hoje eu vou mandar um abraço pra você, cara. Valeu, meu querido. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Então, pessoas, estamos no início dos anos 70, onde um jovem colombiano, nascido em 1º de dezembro de 1949, que faria seu nome ecoar pela eternidade, como assim alguns dizem, né? Não de uma maneira muito legal, por assim dizer. Temos uma grande personalidade, Pablo Emilio Escobar Gaviria, nascido em Rio Negro, Antioquia, na Colômbia. Este é um cara não, ele deixou de ser um cara, ele já é um nome, um ícone de sucesso, por assim dizer, né? Até podemos entender o que é um sucesso e o que não é. Afinal de contas, ele teve tanto dinheiro estocado que nem mesmo havia condições de ser escondido esse dinheiro. A verdade é que ele tinha tanto dinheiro que acabou perdendo. Exatamente. O cara já não tinha mais onde esconder tanto dinheiro. Teve até um comentário de um amigo nosso que falou que uma curiosidade interessante, que o cara chegou a gastar $2.000 em gominhas para poder amarrar o dinheiro, cara. Só para você ter ideia, o nível da insanidade de dinheiro que esse cara chegou a ter. Mas, sem querer acelerar muito, lembrando que história não existe spoiler, tá? A gente tá falando então aqui a minissérie da história, tá livre. Não. porque a parte de. Olha série... que foi spoiler, a gente vai avisar assim, ó. Agora é a zona de spoiler de binóculo. Aí acabou. É porque na série realmente tem muita licença artística muita licença poética que a gente vai poder falar daqui a pouco. Mas vou, no âmbito geral, falar um pouco aqui do nosso amigo, não é mesmo? Do meu xará, senhor Pablo. No auge da sua fortuna, ele chegou a ter $30 bilhões por ano. Não se sabe quanto que ele teve em fortuna real, pois ele mesmo não sabia. Então, perde-se totalmente esse tipo de histórico por conta desse tanto de dinheiro que ele chegou a ganhar por ano. O cara tinha mais dinheiro que a própria GM, que era uma das maiores empresas montadoras. Em 89, acho que época. aquela revista, acho que a Forbes, eu acho que fez uma... Forbes, foi ela mesma. Fez uma pesquisa e ele era o 7º homem mais rico do mundo. Em 89, sim, claro. Com cerca de $25 bilhões de patrimônio. Isso para um cara que mexe com o tráfico, ser conhecido dessa maneira e continuar vivo pelo tempo que ele continua fazendo. Peraí, Paulo, você tá atrapalhando o esquema aí, velho. O cara era um cara que trabalhava direitinho, velho. O cara era dono de uma empresa de táxi, cara. O que você tá falando? Ah, sim, a empresa dele tinha 4 táxis. Cada táxi rendia 100 milhões por dia, né? Não, eu sei por que ele ganhava dinheiro naquela época. Porque não existia o Uber pra poder fazer concorrência. Muito bem. Se tivesse Uber, não teria ficado tão rico. Não tinha tecnologia, né, cara? O interessante de falar um pouquinho da vida dele aqui também, porque apesar das pessoas gostarem dele na época, eu acredito que grande parte da ajuda que ele deu às pessoas foi mais por questão de não saber mais o que fazer com dinheiro do que propriamente caridade. Porque as pessoas... Aí eu vou discordar de você um pouco, Pablo, porque a questão é o seguinte, como na minha abertura eu falei, é uma frase famosa dele, se metade do mundo quer me matar, eu contrato outra metade. A verdade é que ele queria ter a confiança de todo mundo que morava na comunidade dele. E a melhor maneira de fazer isso era pagando. Então ele... Mas isso não era você não concorda comigo que isso não é caridade, era só a maneira dele se proteger? Porque quando ele, por exemplo, teve os casos de pessoas... Você sabe, tem o histórico dele, a morte de pessoas inocentes, isso não é segredo, ele nunca se preocupou muito em resguardar a integridade física das pessoas mais carentes, pois ele utilizou muitas crianças, muitos adolescentes no seu cartel. Então, assim, mulheres, crianças, pessoas
comum, ele simplesmente porque a pessoa às vezes era um policial, ele chegava a mandar matar toda a família daquela pessoa sem remorso, sem piedade nenhuma. Então eu não acho que não vamos criar aqui nenhum herói, nenhum título, porque a série fala um pouco, romantiza um pouco a vida dele, mas temos que pensar nele também como uma pessoa real e que foi um gênio do crime, e é isso. Esse é um pouco do que podemos dizer desta personalidade sem spoiler, ok? Cara, e uma coisa que fugindo totalmente da história de Pablo Escobar, que trabalho fantástico que o Padilha fez. Que trabalho fantástico. Já é um diretor de renome internacional. Quando ele foi um dos produtores de Robocop, ele mesmo já tinha dado uma entrevista falando que eles tinham, entre aspas, amarrados as mãos dele para ele não colocar o que ele queria fazer. Era filme PG-13, era um filme para adolescente até 13 anos, ele pôde fazer muita coisa. E aqui em Narcos aconteceu a mesma coisa, ele não foi 100% diretor do filme, como a gente vai falar nos spoilers aí mais pra frente, que aconteceu nos bastidores. Mas é um trabalho fantástico que ele tá fazendo. Muita gente fez, né? Porque ele só dirigiu, acho que os 2 primeiros episódios. Mas há rumores que vai ter segunda temporada. Mas, o Arley, eu vi numa das entrevistas do pessoal, né, até do Wagner Moura, ele falando que um dos objetivos do Padilha era falar sobre o narcotráfico de maneira geral, não falar somente sobre a vida de Pablo Escobar, mas que o narcotráfico começou com ele, né, cara? Mas por isso que muita gente fala que tem uma outra minissérie do Pablo Escobar que é muito mais fiel e etc. Mas eu tava vendo... Sim, que é o Pablo Escobar, o Senhor do Tráfico, que também tá no Netflix. Eu tava vendo outra minissérie, cara. Ela tem 75 episódios. Ela parece uma novela mexicana, sacou? E tipo assim, ela só fala sobre o Pablo Escobar. Essa não, realmente fala sobre o Pablo Escobar, mas fala sobre o narcotráfico. É aí que entra algumas comparações que eu tenho que colocar aqui, que é o seguinte. O ponto forte da série Narcos, na minha opinião, é a atuação do Wagner Moura e ponto. Porque pra mim ele realmente rouba as cenas em muitos pontos. E ele realmente, pra mim, é um dos... O Padilha realmente gosta muito dele, não é à toa, porque o Wagner Moura, ele se dedicou muito ao papel, ele demorou 1 ano na Colômbia para poder se interagir, ele estudou muito espanhol. Muitas pessoas estão falando mal do sotaque dele. Pelo espanhol, mas o cara é brasileiro, não tem como. Hermanos, eu vou falar espanhol como o Wagner Moura. Não vamos falar outra palavra, não vamos falar outra linguagem. Eu acho que o problema o sotaque não é um problema pra mim. Dá pra sentir realmente muito o sotaque dele em comparação aos outros personagens, mas isso não me tirou daquele mundinho em momento nenhum, porque a sua postura, o cara engordou 15 quilos pra poder fazer um personagem, quilos. cara. Então isso assim, 20 quilos. 20 quilos. Então assim, não é qualquer ator que consegue ter essa dedicação, os trejeitos, se você ver alguns vídeos do Pablo Escobar, igual eu fiz aqui mesmo no YouTube, você vai ver que até aquela puxadinha de calça pra cima é típico dele. A mão na cintura, cara, é muito... Isso aí foi muito violento. Isso foi muito violento. Isso você vai me desculpar, mas isso é muito mimimi de brasileiro. Por quê? Não, mas não é mimimi de brasileiro. É os colombianos que estão com o Chiano. Não, mas a maioria das... É porque eles... isso porque assim, rapidinho. Eles estão fazendo a comparação seguinte. Imagina um argentino fazer o papel de Fernandinho Beiramar no cinema, entendeu? Numa série. Eu sei. Mais ou menos a isso. A verdade é que, nas fontes que eu pesquisei, muitas pessoas, até o próprio filho do Pablo Escobar, eles queriam meter o bedelho na minissérie. E infelizmente a minissérie é americana. Mas aí vem outra contrapartida também, que é o seguinte, o outro lá, o Pablo Escobar, o Andrés Parra, da série Pablo Escobar, o Senhor do Tráfico, é uma série, igual o Felipe falou, voltada para a vida do Pablo Escobar. Então, o personagem, apesar de, como ele falou, são 70 e cacetada episódios, eu não consegui assistir tudo, eu assisti só um pouco para poder ver um pouco da interpretação dele, ele tá no nível, ou até mais, do Wagner Moura. Eu falo porque o cara realmente tem os mesmos trejeitos do Wagner Moura, com a diferença do sotaque dele ser mais real. O cara é colombiano também, né? Isso, e outra coisa que aconteceu comigo, porque o Wagner Moura eu já conheço, então eu sempre vejo um pouquinho daquele Capitão Nascimento quando eu assisto o Narcos, por exemplo. Já o outro ator, o outro Pablo,
Pablo, eu não tive esse problema, então eu conheci ele a partir daquele momento. O Benício Del Toro ficou melhor no filme Paradise Lost. Eu achei muito fraco esse filme do Benício Del Toro. E o Benício Del Toro só fala inglês, né? E o Pablo Escobar nunca falou inglês na vida. Não, o Benício Del Toro, ele tá um papel até razoável, mas... Eu gostei da postura dele com o Pablo Escobar, dos trejeitos dele, entendeu? Ele teve horas que ele falou em colombiano também, castelhano, mas também é envergado, pra idade que marcou o filme, que ele fez o filme, também o papel dele também foi excelente com o Pablo Escobar. Uma coisa que foi muito interessante nessa série, que eu gostei também, essa série do Narcos, voltando aqui um pouquinho, é que em todo momento eles respeitam a regionalização do mundo. Porque essa série, ela não é uma série brasileira, muita gente achou que é uma série brasileira, em momento nenhum ela é. Ela é uma série da Netflix, americana, que retrata a vida de um traficante colombiano. Então, assim, é claro que eu vou falar um pouco do ícone americano que tá ali no filme, na série, e realmente é o ponto mais fraco da série pra mim, eu já vou falar, mas nesse caso, você pode ver que geralmente o americano não gosta de legendas, tanto que eles fazem tudo em inglês para eles mesmos poderem assistirem. A gente tem costume de legenda, mas eles não. E em compensação, todos os colombianos ali estão falando em espanhol. Eles não ficam se preocupando em colocar o inglês e você ter que entender que eles estão falando colombiano. Não, o americano ele tem dificuldade de entender dialeto ali, e isso é um ponto forte da série que não sei se foi decisão do Padilha ou da produção, mas apesar de que ele também faz parte da produção, provavelmente deve ter sido dedo dele, mas isso foi uma das coisas que me ganhou na série, foi esse respeito, porque você tem outras séries, outros filmes, onde os colombianos, os mexicanos sempre falam aquele inglês forçado, o que ridiculariza um pouco a pessoa. Então, nessa série, eu gostei muito disso também, por esse detalhe. E lembrar também que o Wagner Moura não é o único brasileiro na série, né? Não, tem o André daquele gordinho, André Passos. Não, o outro, um dos diretores também da série, de um dos episódios, é brasileiro também, Fernando Coimbra. Ele comanda os episódios 7 e 8. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. O José Padilha, ele tem uma assinatura muito forte aí nas suas séries e filmes, que é a maneira de contar a história, né? Todo mundo, logo no primeiro episódio, vê que é aquele formato... Tropa de Elite. Teve um amigo meu aqui, Pirossauro, que a gente conhece ele como assim, que falou que a série imita True Detective no formato de autonarração do personagem, mas eu discordo completamente do que ele falou, porque esse conceito já vem muito mais antes, muito mais cedo, no próprio Tropa de Elite, onde... Quem assistiu Tropa de Elite já nota assim, já nota. Outra coisa também que eu percebi que é muito parecido, que é muito semelhante, é até o filtro usado durante as cenas, um filtro mais, não tão escuro, mas um filtro mais, como eu posso dizer, traz um pouco mais aquela coisa de gueto, de favela, de pobreza, sabe? Ele usa um filtro de luz nas suas câmeras bem bacana. Filtro de luz não, ele usa um filtro nas suas câmeras bem interessante para passar esse sentimento. E a tal da câmera nervosa, que é aquela câmera que tá sempre tremendo, desfocando. Muita gente acha isso um defeito, mas eu acho isso bem interessante porque traz você ali para a realidade. Porque a nossa visão, quando estamos numa situação tensa, nossos olhos eles não conseguem enxergar tudo. A gente fica meio que desfocado por alguns detalhes e não consegue muito bem entender o que está acontecendo no nosso ambiente. E essa câmera ela passa muito bem isso. E por isso que a gente se sente tão junto ali daqueles policiais ou do próprio Pablo quando ele está em situações de perigo. Aquela entendeu? Câmera de mão, câmera né? A câmera de mão. Aquela câmera de mão pertinho do rosto, sabe? Que você vê tremendo, você não consegue entender o que está acontecendo direito ao mesmo tempo que você entende a história. Eu achei muito legal esse jogo de câmera. E a assinatura do Padilha, eu acho que essa série combina com esse tipo de situação, com esse tipo de filmagem, com esse tipo de filtro e esse tipo de interpretação também mais gueto, onde você tem algo mais próximo da nossa realidade. Pra gente que conhece, que tá no país de terceiro mundo, a gente sabe do que tá falando, né? Então, é um outro ponto muito positivo pra série. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. Agora, umas coisas interessantes aqui, passado pro elenco aqui rapidinho. Temos aqui o Wagner Moura como protagonista, né? Pablo Escobar, todo mundo conhece. O Pedro Pascal, que faz o personagem do Javier Pena, que é um dos policiais, é o eterno Oberyn, cara. Então, nem tem muito o que falar da interpretação dele, porque ele também tá foda na série. Claro que ele tá bem ofuscado por causa desse parceiro dele, que é
Eu sempre falo, cara, americano, eu falei isso no Sense8. Cara, é o eu seguinte, gostei dele, velho. Eu não achei tão... ele tá ali como bandeira americana. Nada mais, nada menos. Não precisava Esse é desse o cara que nessa série. que conta a história, né? Isso, Você é o cara que fala conta a história e que... o Murphy. Isso, o Murphy, Steve Mas Murphy. na verdade, ele tá nessa série, ele é que é o protagonista da série. Eles deram um ênfase tão grande, mas tão grande lá no Steve Murphy, o ator é o Boyd Holbrook, que assim, isso você sabe que pra que ele tá ali, que é a bandeira americana, que é pros americanos poderem assistir. Porque se não tivesse nenhum americano nessa série, eu duvido que alguém nos Estados Unidos assistiria isso aí, pois eles têm aqui esse senso de patriotismo onde eles têm que ser o herói. Então já começa por aí. Só que o que mais me incomoda não é nem isso, porque eu até aceito esse tipo de artifício cinematográfico que com certeza foi dedo da produção para poder ganhar Ibope e levar para os americanos. O que me incomoda, né, nesse cara é que, primeiro, ele não me passa nenhum tipo de carisma, nenhum tipo de empatia. Ele não me passa empatia. Em momento nenhum eu estava torcendo para ele. Em momento nenhum eu me identifiquei com ele. Diferente do Javier Pena, por exemplo, que eu já tinha criado uma empatia com esse cara. Você já conhecia ele de outras minisséries. Não só por isso. Não só por isso que, por exemplo, o Juan Pablo Uraba, o Gustavo, eu nunca vi esse cara antes e ele também é um puta. E ele é fodaço. Eu gostei muito da interpretação como primo do Pablo. Ele teve muito bom. Eu já ia soltar um spoiler aqui agora, bicho. Já o Murphy, você vê que ele não tem profundidade, não falam as motivações dele, ele já cai de paraquedas numa situação que não pertence a ele, não é o mundo dele, e ele já é o policial motherfucker que tá ali pra poder resolver todos os problemas. Ele parece que toda a investigação ele emburrece a CIA, pra você ter ideia, nessa série. O fato dele, eles tiveram que emburrecer a CIA pra esse cara parecer melhor do que a inteligência americana. Então, assim, eu não senti nada de bom vindo desse personagem, no sentido técnico da questão. Tudo bem que ele tá ali como antagonista / protagonista. Tiveram alguns relances ali de história dele, mas que eu não também achei desnecessário, que eu achei mais encheção de barriga do que outra coisa. Então esse é o ponto mais fraco da série pra mim, a interpretação desse ator aí. Mas seguindo aqui, temos o Juan Pablo Uraba, como eu falei, que é o Gustavo, primo do Pablo. Nosso também queridíssimo André Matos, que faz o Jorge Ochoa, ele também é brasileiro aí, como vocês falaram. Já também teve no Tropa de Elite 2 como repórter. Ele também fez aquele personagem que eu gosto muito do Quinto dos Infernos da série. Ele era o rei, não era? Ele era o Dom João. Era muito engraçado, cara. Esse ator também ele é muito bom, eu lembro ele cara. na escolinha do professor Raimundo. Meu querido! Ele mesmo. Temos também aí o Manolo Cardona, que é um outro personagem que eu achei razoável, que é o Mendonça, que faz o papel do Mendonça. Diego Catano como La Kika. Temos aí a Stephanie Sigma como Valéria Vélez, que é uma repórter lindíssima na série. Sensacional também essa personagem. E vale lembrar aí que esse nome dela, Valéria Vélez, foi alterado em respeito à repórter verdadeira. O nome da repórter verdadeira não é esse. E era outro. Esse não, com certeza. E provavelmente ela também não era tão bonita igual essa menina aí, será que era? Temos a Ana de la Regueira, que é uma atriz também sensacional, que faz o papel da Elisa. Roberto Urbina como Fábio Shoa, filho do André Matos, na série. E temos a Gabriela de la Garza, que fez também a outra repórter aí do lado, como se pudesse falar bem e mal, né? Ela fez o papel da jornalista boazinha aí da série. Então, esses são os personagens, produção executiva de José Padilha, Eric Nilma, Chris Brancaccio e produção principal de Gaumont International Television. Padilha só foi responsável pelos 2 primeiros episódios, né? Sim, mas ele teve envolvido na produção geral. Ele só dirigiu os 2 primeiros episódios, mas ele produziu a série de forma geral. Isso, toda. A série foi ele que produziu e ele que fez questão de dirigir os primeiros episódios para criar o formato que ele estava pretendendo para a série, né? O que eu acho mais legal da série é quando ela abre mostrando assim Wagner Moura, mostrando que os atores brasileiros estão crescendo muito no mercado internacional. O Wagner Moura já participou de diversos filmes já, né? O último que eu lembro mais recente, aquele Elysium, ele fala em inglês, que ele não tem muito ele não tem muito assim, né, o sotaque. Não, mas ele não faz o papel de americano ali, né? Ele tá fazendo o papel de um ticano também, um latino. Ele não é um americano, o sotaque dele não é tão legal. Mas assim, e como a gente já disse, né, ele aprendeu a falar o espanhol para esta série.
Ele viveu em Medellín 6 meses antes das gravações para aprender a falar o espanhol. E mandou muito, engordou 20 quilos, cara. O cara mandou muito, eu acho ele sensacional, esse ator, viu? Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. Zona de spoiler de binóculo. Você sabe que isso vai virar chamada oficial da zona de spoiler, né, Marcelo? Nossa, velho, eu neguinho escroto. Velho, eu vou começar a ficar calado agora. Você que manda as coisas sempre, velho. Você tem a manha. Daqui a pouco você vai chamar Pokémon aí, alguma coisa relacionada. Vai, Pikachu! Vai gravar você isso criou também. a zona, você criou... Não, velho, isso tá no off, velho. Então, para vocês que chegaram até aqui, já estão preparados para poder escutar um pouquinho aí da vida e da série também, porque não tem como falar da série sem a vida do Pablo, e não tem como falar da vida do Pablo sem falar da série, né? Então, começamos aí a série aí no primeiro episódio, logo no início da revolução do narcos, como assim os colombianos chamam o narcotráfico, né? A série começa aí com a narração de um americano a respeito de uma chacina, né? Um atentado e uma boate, inicialmente você não sabe onde é o local, mas é latina. E logo em sequência passa-se para o Pablo e seu primo fazendo, como começou a sua carreira, de traficante, pois ele já cometia crimes mais cedo, mas não o tráfico de drogas pesado como vai ser no futuro. Começa aí traficando mercadorias como eletrônicos, eletrodomésticos, e ele já fazia também, já tinha alguns deles como roubo de carros e tal. Cara, e que conversa dele com os militares, hein? É isso que eu ia falar, porque ali mesmo já mostra a influência e o poder que ele exercia sobre as pessoas, porque naquele momento ele ainda não tinha aquela força de um grande traficante internacional, mas o fato dele ter algumas pessoas já no bolso, já ele cria uma rede de informação para ele sensacional, porque ele não conhecia o mundo todo, mas ele sabia a comunidade dele conhecia todo mundo. Exatamente. Tanto que o simples fato dele começar a conversar com os soldados lá, perguntando como estaria a filha de fulano, como estava a esposa de ciclano, se o filho do cara já tinha se formado. Só dele estar conversando, você já vê a face deles ganhando medo, sem ele precisar falar meias palavras, ele já é visto como um cara muito perigoso e a se respeitar, independente da sua índole, né? Afinal, o cara já era conhecido como um bandido nesse momento, do início da série. Ele não ameaça ninguém diretamente, né? Ele faz uma mensagem subliminar. O cara é esperto, cara. Ele tá cumprimentando aquele soldado. Ele é muito violento, cara. Ele é absurdo. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. E temos também, mostrando aí também a introdução do seu primo, o Gustavo, que é praticamente mais que um primo, ele é como se fosse um irmão para Pablo. Tanto que ele está em todo momento ao lado dele até determinado momento, mas você pode ver que talvez seja a única pessoa, além de sua esposa e filhos, e a sua mãe, é claro, né, com que ele, na verdade sim, não sua família, é o único sócio, pessoa que trabalhou com Pablo, que nunca teve medo, por exemplo, de levar um tiro por qualquer questão de Pablo, pois os dois se confiavam muito no outro, como se fossem irmãos mesmo. E é graças ao Gustavo também o grande sucesso do Pablo, porque o Pablo, apesar de traficante, ele não era tão bom administrador. Ele era melhor ele era muito melhor para intimidar do que para administrar. Então, graças ao seu primo, ele realmente conseguiu ter sucesso na sua carreira aí, de acordo com a série e algumas fontes também da sua história aí. Então, temos também alguns eventos que você vê como é que a vida ela é uma caixinha de surpresa, né? Assim como o Joseph Klimber sempre falou. Graças a uma ajuda dos Estados Unidos na Revolução chilena, isso mesmo, chilena, tivemos aí um início de uma era no Chile onde não era mais tolerado nenhum tipo de tráfico ou tipo de criminalidade. Por esse motivo, os traficantes de lá começaram a procurar outras maneiras de ganhar a vida, e teve uma pessoa, um desses traficantes, que sobreviveu, massacre lá envolvendo esses traficantes, Barata. Cockroach, né? Cockroach. Ele acaba indo para a Colômbia para poder se esconder do regime autoritarismo do Chile e os massacres que estavam tendo, e ele acaba encontrando um novo sócio, que nada mais, nada menos, o nosso grande amigo Pablo Emílio Escobar Gaviria. Nessa parte Gaviria. É legal que mostra, tem a narrativa lá do Murphy, né?
E o Barata, ele procura alguns sócios e mostra todos os 4, as pessoas do cartel de Medellín. E ele fala, os Oshos, os caras têm muito... sim. Eles têm muito... Falam das outras famílias, né? Cada um. Assim, eles têm muito coisa de... Como a gente pode falar? De os Oshos eram os... Vaidade, o outro lá... Eles mostram os cartéis, né? Porque os Osho era a família... de mauricinhos, aqueles caras que estavam mais preocupados em viver a vida boa, não chamar tanta atenção dos outros cartéis, os panos quentes, por assim dizer. O cartel lá também, a gangue, né, por assim dizer, do La Kika, interpretado pelo Diego Catano, também muito bom ator. Ele é o cara, acho que o mais mal que tem ali, se tiver um cara... É porque, assim, vocês veem que o cara que mata cachorro, ele não é bom. Nada de bom pode vir de uma pessoa que mata um cachorro. Ele matou o cachorro sem pensar 2 vezes, né, cara? Sem pensar 2 vezes. Você vê que até pro Pablo aquilo era totalmente inaceitável. É uma coisa o Pablo é, assim, de estranho, né, cara? O cara assustar com isso, mas ele fez coisa muito pior, né, velho? Matar 6.000 pessoas durante toda essa vida. E aí tem uma coisa interessante, que não mostrou, e depois eu tive curiosidade de pesquisar. O Pablo Escobar nunca foi usuário de droga. Não, é claro que não. Nunca foi. Ele só era o dono do tráfico. Administrava. Ele só administrava. Mas como todo grande traficante, ele fez o certo, né? Porque se você consumir o seu próprio produto, você não vai durar muito tempo para poder criar uma reputação e ter o dinheiro e vender e tal, né? Não sei. Você acaba caindo por outros lados. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. Nesse ponto, igual que eu tô querendo dizer, porque esse início de série, até ali o 2º, 3º episódio, igual eu tava comentando com vocês, eu achei muito interessante, porque aprofundou bem também, assim, apesar de pegar o âmbito geral do narcotráfico, pegou bem, assim, o estilo de vida com que os colombianos viviam, como que funciona a burocracia a favor, tanto dos bons policiais quanto dos maus policiais, porque todo mundo ali praticamente era comprado. Eu achei muito interessante esse ponto de vista, porque você não taxa todo mundo como corrupto, como acontece em muitas séries onde são descartáveis aquelas pessoas que representam a lei. Nessa série eu gostei muito da maneira com que retratou os policiais, pois mostram as pessoas que realmente são coagidas, porque como na própria dizer do Pablo, né, ou plata ou pomo, né, tipo assim, ou você aceita o meu dinheiro ou eu te mato. Então você sente aqueles caras, por mais que eles não queiram fazer esse tipo de coisa, eles são obrigados a aceitar o suborno dele por causa de suas vidas estão em jogo, e eles não sabem quem são os outros policiais que são comprados. Isso que eu ia falar. Como a comunidade é tão pequena, como a comunidade que eles viam é tão pequena, é todo mundo manipulável, que eles ficavam naquela situação: ou eu entro para essa turma e faço parte, mesmo sabendo que eu tô errado, ou eu morro. Sim, exatamente. Isso eu achei interessante. O que me desanimou um pouquinho na série, porque eu achei ela um pouco mais arrastada, igual eu falei, primeiro foi a entrada do Murphy, que eu não acho que acrescentou nada na série, acho que foi o que trouxe uma carga mais pesada no sentido de interpretação, técnica, um único personagem daquele fazer aquela diferença, eu achei muito exagero. E o Pablo, ainda tem outra, ele uma parte da história que não interliga nesse primeiro momento, cara, da série. Você tá assistindo uma história, uma cronologia, um pessoal acontecendo uma coisa em linha de tempo. De repente entra o cara, ele quebra completamente o clima, a narração, a ideia. Tem episódio, por exemplo, que ele aparece muito. Sério mesmo, cara, eu não cheguei a terminar, né? É bom lembrar aqui que eu tô no 7º episódio. Então assim, eu já assisti quase 70% da série, mas várias vezes... Já deu pra perceber. Deu pra perceber. Várias vezes, quando entra o Murphy, você vê que a história ela muda completamente o clima da história. Aí, tipo assim, parece até uma outra série que você tá assistindo. Não, mas, Marcelo, mas é justamente... Ele entra justamente pra te mostrar que a série, o foco não é o Escobar. Mas você não sentiu que a história que eles criaram ali tem muita coisa que eles tipo assim, não é inventado, porque eu não sei exatamente como muita coisa é inventado, sim, criado. Principalmente acredito eu que essa parte dos policiais americanos, porque eles tiveram que colocar uma linha de raciocínio para os caras ser meio foda, né, cara?
Então, o que acontece? Na hora que eles estão colocando o Murphy pra entrar em algumas cenas e etc., você vê que os diálogos dele, ele levando aquela coisa toda hora pros superiores, levando, tipo assim, escondendo os comunistas e tal. Eles dá uma quebrada. Eles criam uma história ali, o que realmente aconteceu, que foi o caso do agente do DEA que foi descoberto pelos cara do cartel e foi morto lá pelos caras, então tornou o Murphy meio que intocável. Mas, fala a verdade, você acha que um cara onde todos os traficantes sabiam onde ele morava, sabiam onde a mulher dele trabalhava... A mulher dele envolvida com os caras, né, cara? Então assim, você acha que um cara que foi acusado de derrubar um avião com 200 pessoas e que foi responsável por matar o candidato à presidência... Foi o melhor, eu acho que foi o melhor final de episódio, foi o 5º, viu? Cara, então você acha que um cara que não tem medo de um presidente, ele vai se preocupar com um agente da DEA, cara? Sério? Não, então, e um cara assim, entre aspas, eu não tô falando que ele é um cara fraco, mas ele é um cara que ele não tem o poder de se defender, né? Claro. Igual, e ele ainda tem, tipo assim, ele é o cara que aparece sempre na hora correta, fala assim, meu cara, usa um colete à prova de balas que os caras vão te matar. Passa 20 minutos, o cara morreu baleado, entendeu? Não, mas olha só. Tipo assim, eu que te avisei. Mas olha só. Não entre dentro do avião, porque o avião vai explodir. Aí o outro cara... salvou o presidente. Mas olha só, até uma parte que ele fala, e da minissérie, se não me engano, no terceiro ou quarto episódio, que ele fala: Eu não conhecia o Pablo Escobar, mas ele já me conhecia. Porque quando ele entra na Colômbia e o gerente lá passa a fotocópia dele para o cartel, o pessoal do Pablo, entendi. Ele já sabe que o cara da alfândega, o agente da alfândega repassa toda a ficha. Ele já sabe, o Pablo já sabe quem que é ele. Já sabe que vocês podem perceber que ele, em momento algum, ele confronta diretamente o Escobar. Ele fala assim, naquela época, eu era totalmente procurado pelo Pablo Escobar, pelos traficantes, e esse Pablo Escobar, ele simplesmente era um pontinho no meu radar, né? Exatamente. Então, assim, eu achei essa parte, igual tá falando, assim, tudo bem, quer mostrar a influência que as drogas do Pablo fez nos Estados Unidos e como os Estados Unidos resolveu atacar o narcotráfico por conta disso também. Tudo bem, mostra, mas não precisa focar todo o espírito patriotismo em uma pessoa, como se aquele cara fosse Capitão América, entendeu? Usa, como fizeram no próprio Colômbia, usa os policiais no âmbito geral. Eu achei muito bacana aquele colega do Murphy no início, mas o cara realmente ele morre. Então, assim, é realmente a realidade. O ser humano muitos policiais dos dois lados morreram, então eu acho que podia ter retratado num âmbito mais geral a polícia americana. Como eu falei, meu problema não é fazer uma série para americano poder assistir, meu problema é a maneira com que você cria isso, entendeu? Então eu achei uma forçação de barra muito pesada com esse personagem. Isso me tirava todo momento da série que mostrava as cenas dele com a esposa dele. Eu já acho que pra mim essa parte foi aquela parte de você sentar, respirar, né? Você respirar e falar assim, beleza, tô calmo, porque toda vez que entrava o Wagner Moura, toda vez que entrava o primo do Pablo, o Gustavo, você já ficava tenso. A hora que aparecia os irmãos, o show, você já ficava tenso de o que vai acontecer. Mas, ô Arley, eu falo o seguinte, essa série, ela tem que te passar isso, cara, porque você tem que sentir o que as pessoas sentiam naquela época, porque o Pablo, ele durante a sua guerra contra o governo, depois que ele declarou guerra, quase que uma guerra civil, ele não deixou ninguém sossegado. Era bomba atrás de bomba, ataque atrás de ataque. E você assistindo a série, eu acho que é interessante você sentir essa aflição pra você... A aflição dos dois lados, cara. A aflição ela tinha cara. Que ser tanto do lado dos bandidos, vamos dizer assim, colocar o Pablo como bandido, e como dos policiais. Os policiais eles não estavam vivendo um mar de rosas, eles estavam loucos pra poder passar por cima de tudo que estava acontecendo. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. O próprio Murphy ele fala no comecinho dos primeiros episódios que essa questão de bem ou mal é relativo num dos episódios. Não, até porque o Pablo Escobar ele dá dinheiro pros pobres. Era uma dessas partes pra mostrar que tipo assim o Pablo no começo ele era o vilão para os policiais, mas para o pessoal lá da cidade dele lá, ele era um santo. Até a hora que ele tenta ser ministro, ser senador e não consegue.
Não, ele era deputado. Ele conseguiu ser candidato a deputado, ganhou, mas por uma foto que ele foi preso um tempos atrás por tráfico, e ele fez aquele sorrisinho. Que foto bacana, hein, bicho? A foto original tá exatamente igual. Na minissérie mesmo faz a comparação, Na minissérie faz a comparação quando ele dá aquela risada assim e fala: vocês nunca vão me prender, eu vou pegar todos vocês. Material de divulgação da série com o Wagner Moura dando sorrisinho assim, sentado na cadeira, é muito engraçado, cara. Não, tem que tirar o chapéu, o Wagner Moura é foda, cara. Mas, ô Pablo, uma das partes mais interessantes foi justamente na campanha eleitoral dele, quando ele, entre aspas, era o Robin Hood do povo, quando ele pagava, o santinho dele eram cédulas de dinheiro, ele desacreditou em tudo depois que ele foi obrigado a renunciar. Depois que ele renunciou, aí ele tocou o terror em tudo. Porque ele ficou com o sentimento dele ferido, porque ele entendeu que, por exemplo, o lugar dele não era ali, entendeu? O negócio dele era o povo, e não junto com burocratas e aristocratas. E ele achou que ele era intocável, e isso mostrou pra ele que nem tanto, né? Ele poderia ser tocado, né? Então foi aí que começou, por exemplo, a extradição, que era o que mais temiam os traficantes colombianos, né? A lei que levava o cara para as prisões americanas. Porque a prisão da Colômbia era um lugar que mais parecia qualquer coisa, né? Do que outra coisa. Não, as próprias séries mostram essa comparação, né? Ela coloca lá, tipo, mostrando os americanos vão ficar enjaulados numa cela tanto por tanto, e ali você vai ficar independente de quem você é. É lógico que eles forçam a barra, né? Mas a gente sabe que não é exatamente assim, mas o sistema prisional nos Estados Unidos funciona muito mais do que o da Colômbia. E na Colômbia a galera comendo puta, divertindo, rachando, comprando todo mundo, jogando que seja poker, que seja o que for. E aquela vida boa, normal, vivendo naturalmente. E comandando o tráfico de dentro da prisão. Não, mas a mais sacada foi o trato que ele fez depois, né, pra fazer a catedral lá. Que realmente existe, né? Realmente aconteceu. A catedral existe, e você vê que chegou a acontecer. Como que o cara foi gênio, né, velho? O cara teve a manha total de fazer aquilo. Porque chegou ao ponto dele estar tão... porque o que forçou a prisão dele, porque o governo estava pouco se lixando pra ele, na verdade. Assim, na série não mostra tanto, mas na história, o governo colombiano estava pouco se lixando pra ele até ele começar a se envolver em questões políticas, né? Que enquanto ele estava só sendo um problema de utilidade, um problema público, assim, por dizer, entre as comunidades, um problema civil, estava tranquilo, eles conseguiam segurar as pontas nos noticiários com esse tipo de coisa, mas a partir do momento que ele começou a aparecer nas notícias internacionais, pressão americana, e principalmente por matar políticos e pessoas ligadas à justiça, é que começou a pegar pesado pro lado dele. Pablo, só para uma parêntese, ele era tão temido e respeitado que nem mesmo as forças de revolução colombiana, no caso lá, era M16, né? M19, não? M19. O Pablo Escobar era tão temido e respeitado pelas pessoas que até mesmo as forças revolucionárias colombianas, a M19, tinha medo do cara. Então, assim, e ele mostrou do que ele era capaz em cima dessas pessoas, aniquilando praticamente toda a força, né? Então, assim, eu não sei até que ponto que o que aconteceu ali realmente foi verdade, mas parece que teve dedo dele em muita coisa nessa época essas forças revolucionárias. Então, assim, quando ele começou sua guerra com o governo, aquela guerra que é contra a extradição, né? Porque ele sabia que se ele fosse preso, ele seria deportado. O governo criou a chamada força de busca, que seriam policiais, entre aspas, incorruptíveis, onde seriam treinados e isolados simplesmente para perseguir e prender o Pablo Escobar. O que foi uma luta e uma perseguição de quase 10 anos entre essas forças de busca e o traficante, porque o cara, ele tinha tanta casa, mas tanto esconderijo, que era impossível você conseguir localizar ele naquela época apenas com triangulação de telefone. E a informação que ele tinha, né? Isso eu ia falar, a própria comunidade escondia ele. Pablo Escobar tinha uma influência tão grande que ele estava 2 passos sempre da polícia, porque a própria polícia informava onde estava sendo perseguido. Então, assim, era simplesmente impossível prender o cara. E ele tinha tanto dinheiro que ele podia ficar naquele financiamento da guerra dele pro resto da vida, porque
nenhum outro traficante tinha coragem de enfrentar ele, porque ele já mandava em todo mundo. Nenhum policial tinha coragem de poder prender ele de verdade ou informar onde ele estava. E a própria, na história real, não na série, a própria CIA e os próprios Estados Unidos tinham dificuldade diplomática com a Colômbia de prender ele, porque o presidente colombiano achava uma afronta, né, os americanos entrar e prender o traficante na casa deles. Se envolver, né, cara, politicamente dentro do próprio país com policiais deles. Isso é um problema mesmo, sempre será. A verdade é que, tipo assim, mostra que o poder ou a política é fraca. O presidente é fraco, não consegue comandar o próprio país a ponto de vir a ponto de outro país vir limpar a sujeira dele. Intervir, exatamente. E o legal dessa série é que o presidente lá, né, o César Gaviria, ele é interpretado pelo Raul Mendes, que é o mesmo cara que faz um namorado violento lá da Daniela do Sense8, que é o Joaquim. Ele faz o personagem do Joaquim Flores. Ele tá um pouquinho diferente por causa do cabelo e do bigode. E no Sense8 ele tem tatuagem e tudo mais, ele tá como se fosse mais forte. E aí ele é um presidente, tá mais fraco e tudo mais. Eu achei muito legal, cara, que é o mesmo personagem aí. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. Então, senhores, no geral, então, acho que a gente pode passar agora para a última parte. O que vocês acharam do final da série? Como eu já estava bem empolgado com a série, a atuação do Wagner Moura, excelente. Eu pesquisei mais sobre a vida do Escobar para poder ver como terminaria a série, porque até então eu não estava sabendo que teria continuação. Compara os dois aí, a vida real e a série. Isso, eu não sabia que ia ter continuação. Até que no final abre um espaço, abre aí um espaço para ter a continuação. Ela dá um gancho, porque ele não morre, ela dá um gancho sinistro pra segunda temporada. O problema é que do gancho que se parou até a morte dele é um espaço muito curto. Vai ter que ser tipo coisa de um espaço muito tempo. É um pequeno esconderijo dele, assim, uma pequena fuga. Uma pequena fuga dele de aproximadamente quase 2 anos só. 1 ano e meio, 2 anos. Uma outra coisa que você falou agora, que até que eu esqueci de falar, você me lembrou. Isso também me incomodou um pouco na série, porque você não consegue, através dos eventos, a linha de determinar tempo, né? quanto tempo a linha de tempo que tá acontecendo. A cronologia dele, tem hora que passa, tipo assim, 5 anos, você tem hora não que passa percebe. 2 dias. Cara, o Murphy canta a menina na boate um dia, no outro já tá casando. Já tá casado, é isso que eu tô falando. Né, e não só isso, por exemplo, lá Catedral, quanto tempo ele passou lá? Antes dele ser preso, quanto tempo passou? De um presidente a outro, quanto tempo passou? Então, assim, você não sabe se aquilo ali foi 1, 2, 5, 10 anos se você não pesquisar, entendeu? Isso me incomodou um pouco também, essa passagem do tempo. E porque você não tinha, por exemplo, mudanças físicas nos personagens, né? Por exemplo, não mostrava mudança de corte de cabelo, não mostrava mudança do bigode. O Pablo, principalmente com aquela camisa dele, com aquelas 2 faixas do peito, era sempre a mesma roupa, Pablo, né? Apesar do cabelo dele, o cara era bilionário. Não, o cabelo do Pablo no final, é porque o Marcelo não terminou de ver, mas no final mostra. Mas é só no final. Mas só no final, no final você já vê marca de expressão nele, mas é só no final. Isso daí é um ponto negativo. Agora, uma coisa que eu tenho que acrescentar aqui, que eu acho que o Arley ia falar isso no começo, ele não pôde, a parte da morte do Gustavo foi pra mim complicada. Aquilo eu senti de verdade, foi o personagem que eu mais senti ter perdido, foi o Gustavo, assim como o próprio Pablo perdeu, o amigo dele, eu senti também, cara. A hora que o Gustavo morre, eu fiquei, puta merda, não. E a hora que ele vai matar aquele rapazinho do cartel de Cali, quando eles estão jogando bola, que eles começam a... Eu acho que o Marcelo vai tomar um spoiler violento aí, cara. Não, eu gosto de spoiler, pode me dar spoiler. Na hora que ele manda matar o chefe do cartel de Cali. O líder do cartel de Cali. E ele tá jogando bola. Aí ele fala pro pessoal que é o time de amarelo. Eles atiram em todo mundo e não atiram no cara, bicho. Ele foge. Ele foge. É uma coisa muito engraçada. Isso não é spoiler tão pesado. Mas eu tava falando do Gustavo, mas pode terminar de falar o final. Pra mim, a melhor cena do filme, da minissérie, pra mim, a melhor é o final do quinto episódio, que é quando ele tenta matar o até então candidato a presidente. Ele tenta matar o candidato a presidente no avião e o Murphy fala com ele, olha, não entra no avião. E aí tá um menininho lá com a maleta. Aquela foi a melhor cena pra mim.
Muito cara, a melhor bacana. cena pra mim foi a cena da perseguição que os policiais estão de helicóptero e tal. Como é que é o nome dele? Aquele cara com o filho dele correndo no carro. Nosotros somos lobos. Cara, exatamente. Somos lobos. Tu és o lobo. Aí ele fala, papa, eu sou o lobo. Aí não passa 2 minutos, o negócio tá baleado até falar algo de. Essa parte é muito bacana. E ele sai do carro gritando: o que vocês estão fazendo? Dando tiro. Aí o cara só fala pelo rádio: meu nobre, o seguinte, o cara tá ali, dá pra gente pegar ele vivo. Aí o cara fala: fica a seu critério. Aí ele: lança bala, meu cara. Pode mandar pipoco, né, velho? Nossa, velho, essa parte eu achei muito bacana, assim, achei o desenrolar daquele negócio muito doido, cara, muito bacana. Pra mim foi a cena, até agora eu não assisti tudo, né, mas foi a cena que eu curti mais, velho. Eu acho que a minissérie ela daria 2 temporadas tranquilo. Eu acho que eles poderiam fazer uma temporada até... Mas tinha que ter administrado isso. melhor esse Então, linha tipo de assim, tempo, que acho que eles nem esperavam. Se eles fizessem uma temporada até ele chegar a construir a La Catedral, até ele assinar o acordo, acho que ali ficaria uma temporada bacana. Fazer o tipo Prison Break dele na prisão. Isso. Ele assina um acordo, fecha uma temporada. Depois faz outra temporada dele na Catedral e depois a morte dele. Eu acho que ficaria bacana. Eu acho que na segunda temporada eles vão se perder. Isso aí já é... Eles vão ter que enrolar demais. Eles vão ter que enrolar muita coisa. Aí passa a famíliazinha de um, famíliazinha do outro. E ele vai ficar praticamente em off. Vai se mostrar... Não, mas como... eles devem crescer muito com os americanos nessa segunda temporada, acredito eu. Não só os americanos, mas como o cartel em si. Como foi o crescimento do cartel na Colômbia, nos países ao redor. E até mesmo nos Estados Unidos. E depois combinando com a morte dele. Porque tem um gancho ainda do cartel de Cali lá ainda. Mas o cartel. Se vocês estão falando que o Pablo vai morrer na segunda temporada, é um spoiler que a gente tá dando já da próxima série, cara. Olha, vocês são mas a gente já não sabe véio. Se ele vai morrer na próxima temporada, na verdade. Isso é história, né? Isso é história. Pode ser que a próxima série. Pode ser que a próxima temporada seja da infância do Pablo, a gente não sabe. Então. Nossa, se for da infância dele, pelo amor de Deus. Faz sentido, a gente já começa com ele com quase 30 anos de idade. Você pode passar aí a adolescência dele, a juventude dele, também o início da carreira criminosa dele, pra depois fazer lá o final, entendeu? Não sei. Ou então eles vão contar a história de como é que o Murphy se tornou policial. Virando Robocop? Tipo isso. Ou o Capitão América, né, velho? Não, porque o Murphy é o nome do Robocop também, né? O policial Murphy. Cara, não tinha jeito. Como o Padilha dirigiu o filme, toda vez que falava Murphy, eu lembrava do Robocop. Cara, não tem jeito. Até o ator é parecido. Até o ator é parecido. Mas, ô Arley, qual que é a nota que você dá pro seriado aí? E por quê? De 0 a quanto? 0 a 10. 0 a 10? 9,5. Que isso, eu não dou meio pela linha de tempo. Tá. Pela linha, porque pra mim no resto a minissérie foi confuso. impecável. Eu acho que muita gente, quando já viu Netflix, Narco já queria uma série americanizada, então muita gente se decepcionou por isso, porque nossa, ela tem atores brasileiros, fica parecendo Tropa de Elite, e não é. Então o pessoal já coloca esse estereótipo de Padilha, Wagner Moura, Tropa de Elite, não é. Então eu achei a série muito bacana. Peca nos sotaques, mas aí você sabe que a minissérie ela tem que ser vendida nos Estados Unidos. Então, e aí Cara, e pro americano, o sotaque, cara, é tudo igual. Pra eles, foda-se, velho. É tudo igual, brasileiro, pra mim que eu vou falar, eu sou brasileiro, eu não saco muito de espanhol, eu só vou falar espanhol agora. Então, tipo, eu não sei falar espanhol. Então, pra mim, cara, o Wagner Moura fala espanhol, o outro cara fala espanhol, pra tudo a mesma coisa, velho. Então, tipo assim, pra mim, nota 9,5, excelente, recomendo a todos. Já tá aqui salvo na minha lista. Sempre que precisar, vou rever. 9,5. Felipe, qual que é a sua nota aí, meu amigo? Cara, eu gostei muito da série, eu recomendo também. Mas pra mim eu vou dar nota 7. E uma das coisas que eu também acho negativo é essa levada da série. Que eu acho que a gente podia... Explicou muita parte da história.
na primeira temporada. Podia ter dado encurtado um pouquinho na história para jogar para a segunda temporada. Isso pode ser porque não era certo se ia renovar ou não, né? Mas a série é muito legal, cara. As atuações muito boas, muito bem produzida aí. E pra gente ver, né, cara, uma série americana aí com atores brasileiros aí mostrando o potencial do nosso país aí. Ok, Marcelo, quer dar sua opinião? Seus 7 episódios? Bom, eu tô com 65% assistido, então assim, a minha nota vai ser influenciada por esses episódios. A minha nota, inclusive, eu não vou falar pra vocês, né, que ela é uma nota boa, vou dar uma nota 6. Eu acho que 6? Que isso? 6, cara, de verdade. É o seguinte, pra você ter ideia, eu nunca terminei de assistir ela, eu comecei a assistir ela já tem bastante tempo, eu não consegui terminar ela porque não me deu aquela vontade, vou até usar umas palavras estranhas aqui, mas não me deu tesão pra você pegar o episódio e assistir um depois do outro, não. Eu assistia, normalmente eu assisto série muito antes de dormir, então tipo, me deu sono assistir a maior parte dos episódios. Não é que a série seja ruim, ela só não conseguiu me prender a atenção o suficiente. Não, eu assisti todos os episódios em um dia só. Pois é tipo assim, é estilo tipo assim, é questão de gosto, né? Ela não foi uma série que me atraiu tanto. Embora eu assuma que realmente a participação do Wagner Moura, pra mim, que se tivesse uma outra pessoa ali, eu acho que não seria tão boa. Eu acho que ele foi primordial, assim, pro desenrolar da série. As outras pessoas que participam da série são excelentes. A parte dos policiais, eu acho que se tivesse ficado de fora, a série não perderia em nada. E eu dou nota 6 porque até agora o que eu pra assistir a série, principalmente no terceiro, quarto episódio por em diante, eu tive que dar uma arrastada forte e eu, tipo assim, pelo bem do All Quest Podcast, eu tentei assistir ela ao máximo que pude. Eu vou ser um pouquinho mais bonzinho com o Marcelo e ficar mais na linha do Felipe, porque uma série pra mim é o seguinte: ela, quando cria ícones, marca. E uma série pra criar ícones não precisa ir muito longe. Se você, por exemplo, ir no Breaking Bad, que é uma série que fala também de tráfico e também de relacionamentos e de família também, você tem, e de pessoas que passam pro lado mal, pessoas que eram, onde você tem pessoas que relacionadas ao crime, você vê que a pessoa também pode ser humana. No Narcos, eu tive um problema muito sério, além da série ser mais arrastada, onde as pessoas ali não tinham tanta profundidade. O próprio Pablo, eu entendi que a série fala mais de tráfego ao invés do que do próprio Pablo. Você não cria empatia pelos personagens. Quem segura completamente a série ali é o Wagner Moura, querendo ou não. Então, se ele tinha que segurar a série, tinha que dar mais profundidade pro personagem para você criar mais empatia do que ele. Porque, eu falo a verdade, no sexto, sétimo episódio, já tava um pouco me lixando para todo mundo ali. Eu não tava mais preocupado quem ia morrer, quem ia sobreviver. Enquanto, por exemplo, no Breaking Bad, até o último episódio da última temporada, eu torcia pro o Mr. White, mesmo ele totalmente caindo pro lado do mal, sabe? Então acho que faltou isso nessa série. E o outro problema sério que eu te falei é o Murphy. Isso pra mim, ele me incomodou demais. Toda vez que aparecia ele, eu me lembrava que eu tava assistindo uma série americanizada, que não porque eu não gosto dos Estados Unidos, mas porque realmente foi uma forçação de barra muito forte. Então a minha nota é 7 pra série. Apesar de tudo, eu ainda recomendo que vocês assistam. É o clichêzinho, não foi tão melhor né? assim do que eu. Oi, Felipe? É o clichêzinho americano, né, velho? Todo série tem um exatamente. clichê. Então, vocês, nobres amigos ouvintes, deixem aí o seu comentário, o que vocês acharam da série. Deixem sua nota também. E curtam o nosso podcast. Assinem lá o feed. Falar feed às vezes a pessoa não entende, né? Vai lá no seu aplicativo de podcast favorito, se for no iOS no iTunes, ou se for no Android, tem aí seus aplicativos de podcast, baixe lá e também baixe pelo site. Estamos sempre e quem tem um Windows Phone, não tem não, cara? Eu acho que tem. Tem, o Windows Phone também, você é ouvinte aí do Windows Phone, maravilhoso Windows Phone. Baixe também aí, escute e passe para seus amigos, porque, eu vou ser sincero com vocês, estamos numa fase onde precisamos de apoio, porque já chegamos no nosso pico em média de ouvintes e ainda é pouco. Eu queria que cada um de vocês recomendasse para pelo menos 1 ou 2 amigos, cara. Convençam a escutar o episódio, escolha um episódio bacana que você acha que ele vai gostar
e recomende para ele, pois precisamos de você para crescer. Se estamos atrasando por questões de vida pessoal, podemos diminuir esses hiatos com o apoio de vocês. Isso aí. Não estamos pedindo dinheiro, apesar de eu já ter dado a ideia, mas não estamos pedindo dinheiro, estamos pedindo apenas a orelha de vocês. Não sou Dolph Landry, mas eu quero a orelha de vocês para o podcast ir longe. Então tá bom, como é que tá isso? Só mais um aviso aí, né? Hoje, na gravação do cast, a gente vai abrir uma novidade aí, que a gente vai fazer um canal no YouTube aí, mostrando algumas chamadas, algumas coisas nossas aí do podcast. Hoje ainda eu devo mandar no Twitter aí. Hoje que eu falo, no dia da gravação, né? Você já vai, quando você escutar isso, já vai ter saído o canal e tudo mais aí. Aí vocês podem conferir também, que a gente vai ter um canal no YouTube. Muito bem, então é isso aí, pessoal. Continua mandando nossas mensagens de apoio, comentando nossos episódios, mandando suas opiniões, suas dicas, ideias de temas. Muito bom, exatamente. Então, até mais e... Eu sou o narcotraficante, amigos! Muito bem. Tchau! Alô, queridos!